vamos dar a Deus a ansiedade hoje. Bora? Bora nessa grande aula aqui. Hoje, o Brasil, mais ansioso do mundo. Eu, crise de ansiedade, pânico, já tive. E eu quero ajudar você aqui com um caminho claro, estruturado, uma aula que vai fazer toda a diferença na sua vida. Como, literalmente, você vai conseguir dar a Deus a ansiedade. Tá? Então, vamos embora. Bora começar aqui. A gente vai entender bastante sério. Nossa aula já está toda estruturada para começar aqui. E eu quero falar para vocês. Por que eu posso falar isso para vocês? Primeiro, professor Sandoval, estou aqui com vocês, mais de 30 anos atuando na área da saúde, focado principalmente na saúde funcional integrativa, pós-doc na Faculdade de Medicina da UNB, fundador do Método Plataforma Safe, já impactamos mais de 50.200 vidas em todo o mundo. Então, a gente pode falar para vocês com muita propriedade do que é realmente a ansiedade e como que a gente vai conseguir realmente ir para um próximo nível, com essa perspectiva. E o Brasil sendo um dos países mais ansiosos do mundo. Então, o que chama atenção aqui para todos? O Brasil, um dos países mais ansiosos do mundo. E o que é essa tal de ansiedade? Como acontece? Nós vamos trabalhar isso muito bem aqui. Então, já peço para vocês que estão chegando por aqui. Sei que você pode estar no carro, pode estar no treino, ouvindo aqui o podcast agora, tá? Então, no Spotify, nós estamos lá no Spotify também, no nosso podcast da Saúde Funcional Integrativa, mas presta muito bem atenção. Vale a pena rever esse podcast com papel e caneta na mão para prestar atenção nas recomendações que nós vamos ter aqui. E volto a dizer para vocês, por que eu vou falar isso para vocês? Porque eu tive uma crise de pânico e ansiedade em 2011, muito, muito séria, onde eu estava numa corrida, onde eu fazia regularmente, com 38 anos de idade, meu primeiro filho tinha nascido, e aí o sono estava todo desregulado, uma vida muito doida no meu doutorado, estava assim, terrível, tive um burnout, associado a uma crise de pânico e ansiedade séria, achei que ia morrer, e aí virou minha missão realmente de vida, porque eu passei a perceber que eu não conseguiria viver mais daquele jeito. Então, isso acabou se tornando um transtorno para mim, e eu comecei a perceber isso crescente, na grande maioria das pessoas. Por isso, que entender quem nós somos, e principalmente entender o cérebro, passa a ser fundamental. Então, hoje, nossa aula, nosso podcast hoje, nós vamos entender o que é um pouco mais ansiedade, quais são as evidências científicas realmente sobre a prescrição para a ansiedade. É realmente importante tomar remédio? Será que remédio dá certo? Fica ligado aí. Remédio não é o caminho. Então, nós temos que aprender como conhecer. Vamos conhecer a gente. Quem somos nós? Por que temos ansiedade excessiva? O que está acontecendo? É uma aula que vai realmente transbordar, vai explodir aqui. E nós vamos ter realmente hoje um passo a passo estruturado. É simples? É simples? Não. É fácil? Sim, desde que você siga a recomendação. Siga as recomendações. Então, eu já peço para você aqui, se você está hoje vivendo esse transtorno de ansiedade, está com problema de sono, de ansiedade, já manda esse vídeo para, pelo menos, aí uma pessoa que você ama, que você está ali. Porque o nosso grande objetivo, com o Método Safe, que é saúde funcional com equilíbrio de corpo, pautado na saúde funcional integrativa, é justamente ensinar as pessoas, trazer um passo a passo para as pessoas, realmente guiá-las para que elas possam, de fato, reprogramar o estilo de vida delas. Reprogramar para com que possa curar da ansiedade, do estresse, de várias doenças. De doenças autoimunes e metabólicas, ter uma vida que vale a pena. Então, o Método Safe hoje impactando em mais de 50 mil vidas em todo o mundo, todos os continentes do planeta Terra, onde a gente tem uma ferramenta extraordinária, que foi o meu projeto pós-doc, onde a gente consegue mensurar a saúde de 0 a 100%. E nessa mensuração de 0 a 100%, a gente consegue metrificar a sua saúde, onde o grande objetivo é você se tornar uma pessoa com autoemissão chamada de Z5. Olha que coisa linda, Z5. Aqui a gente entra um ser humano equilibrado, um ser humano que se conhece, um ser humano que consegue estudar, consegue terminar o que começa, um ser humano que não é compulsivo pela comida, que tem mais tranquilidade. É um super-humano? Não. Entendeu? É um ser humano que conhece a si próprio e quais são os gargalos, desafios que o levam a estar doente. Porque a ansiedade é uma doença em demasia. Se você não souber. Ela pode ser uma arma positiva e pode ser um problema sério. Nós vamos trabalhar muito isso aqui, tá? Então, para a gente começar aqui,
eu vou mostrar para vocês, antes de mais nada, um paper, né, um artigo publicado nas melhores revistas do mundo. E essa revista é a Nature. Só para vocês terem ideia, a Nature, o fator de impacto dela é 108. O que significa isso, professor Sandro? Nature significa uma dos melhores periódicos do mundo. Periódicos onde são muito citados e recomendados. Isso aqui não é achismo de revista. Isso aqui é pautado em evidência. Então, se você quiser estar aqui, é para aprender de verdade, para ir para um próximo nível para a sua vida, e para você, para os seus filhos, para os seus pais. Então, a gente tem que impactar pautado em evidência. Então, de acordo com esse artigo publicado na Nature, o que nós vamos falar de transtorno de ansiedade? Né? É um tema que me chama muita atenção porque eu vivo isso, tá? Então, o artigo publicado em 2017, trazendo isso, gente, o artigo publicado, hoje nós vamos fazer 6 anos, na Nature Review, né, da Michelle Grayske. O que esse artigo vai trazer para a gente? O transtorno de ansiedade, né, que é realmente um dos maiores males hoje da sociedade moderna, gera incapacidade. Então, se você está em desequilíbrio com a sua ansiedade, você vai ver, você estará em desequilíbrio. Ela vai afetar toda a sua neurobiologia, todos os aspectos. E olha só, alterações como o sistema límbico, disfunção no eixo hipocampo pituitário adrenal, que nós vamos falar isso, aspectos familiares, transtorno. Mas eu quero que vocês olhem aqui na direita o que eu trago para a gente. Características essenciais de transtorno de ansiedade são medo excessivo, evita muitas vezes ameaças percebidas, percebe ameaça em tudo que está acontecendo e também pode incluir crise de pânico e ansiedade, que foi justamente o que aconteceu comigo. Então, se você se identifica comigo aqui, já fala eu nos comentários. Já fala eu. Já vivi isso, estou vivendo isso, como eu resolvo, já tomei remédio, estou fazendo terapia e nada resolve. Então, a gente vai falar um pouquinho de algumas estratégias hoje, porque é um tema muito vasto, muito grande, e a gente aborda muito bem no nosso projeto com o Método Safe para os nossos pacientes, para as pessoas que estão com a gente. Mas eu acredito que vai gerar muito valor também. Seguindo em frente, o nosso material de apoio, que eu vou explicar um pouco mais sobre o cérebro logo para vocês, eu quero trazer para vocês um dos pontos que me chama a atenção. Sabe o que as pessoas fazem? Toma remédio. Começa a tomar remédio e começa a ter outro problema. Sabe que problema é esse? Dor de cabeça. Uso excessivo de medicamentos gerando dor de cabeça. Então, a pessoa começa a tomar dor de cabeça, aí começa a tomar um ansiolítico, e aí isso vai, e é toda uma cadeia. E por que eu trago esse artigo? Também publicado na Nature. É essencial para o sucesso preliminar, principalmente as dores de cabeça, porque hoje nós sabemos que o brasileiro, 50% dos brasileiros vão ter algum tipo de dor, e uma das dores prevalentes é de lombar, dor de cabeça. É muito comum, principalmente nas mulheres, chamada enxaqueca. Então, olha só, a medicação, nós precisamos resolver retirando possivelmente essa medicação. Quem aqui toma remédio aqui para dor de cabeça? Pois é. E por que não o próprio medicamento está gerando dor de cabeça? E por que eu digo isso? Porque um dos efeitos colaterais mais comuns dos medicamentos para transtorno de ansiedade é cefaleia. Cefaleia. Essa desregulação do organismo. Então, a gente vai tomar remédio para controlar a ansiedade e começa a ter dor de cabeça. E não está indo na causa. Olha o que está escrito: reduzir, retirando completamente o excesso. Eu trago isso porque muitas vezes até a dor de cabeça está gerando ansiedade. Eu sei porque minha mãe, ela tinha dor de cabeça grave, gravíssima. Ela tomava remédio, dava até dó da minha mãe. Eu lembro dela pequenininha tomando um monte de remédio. Então, nós precisamos estar atentos a alguns pontos. Cuidado com a medicação. Medicação tem ponto positivo, mas ela vai viciar você. Fazendo sentido para todos aqui? Vamos lá, vamos seguir em frente. O que eu quero trazer para vocês é que, quando a gente fala dessas questões, palavras importantes como retirar a medicação podem começar a aparecer. E tem que ter cuidado quanto a isso. Não é qualquer pessoa que vai tirar a medicação, não é em qualquer momento, tá? Só para reforçar isso para vocês. As terapias podem ser importantes, as pessoas podem ter vários tipos de tratamento, então tenha cuidado, detecte se a sua dor de cabeça está persistente, principalmente mais de 2 meses, 3 meses. Ok? Vamos lá, seguindo em frente aqui. O Brasil
sem dúvida, essas imagens transbordam em todos os lugares. Por que o Brasil é o país mais ansioso do mundo? De cada 10 pessoas, nós estamos vendo aí 26% de ansiedade e 50% das pessoas têm algum tipo de transtorno ligado à saúde mental. Isso é uma epidemia. É uma epidemia total. E por que nós estamos tendo esse problema? Isso não é um problema do Brasil, é um problema do mundo inteiro. Então, a gente precisa agora compreender por que isso acontece na nossa fisiologia, na nossa essência, tá? Então, eu vou pegar aqui para vocês um cérebro, tá? E vou fazer uns desenhos aqui para vocês compreenderem, né? Quem nós somos de verdade, porque o conhecimento transforma. O conhecimento liberta. Anota aí, hashtag, o conhecimento liberta. E por isso que a gente tem como base no método SAFe, na nossa metodologia, você se reprogramar. E como é que você se reprograma? Entendendo quem é você. E por isso que a gente usa ferramentas importantes, que vocês vão compreender. Então, vamos lá. Vamos pegar aqui para a gente dar uma olhada nessa imagem. Quando eu pego meu slide aqui, né? Principalmente meu flip chart, entra meu modo Sandro aqui, professor. Eu tenho até um bonequinho que eu uso do Sandro lá com uma imagem. Então, olha só. Vamos lá. Vamos transbordar aqui para o nosso... Deixa eu até subir um pouquinho, meio baixo aqui. Aí, agora ficou bom. Maravilha. Deu tempo de dar uma respirada. Todo mundo já tomando uma aguinha aí. Vamos embora? Então, vamos entender o que é essa tal de ansiedade. Professor Sandro, de onde vem essa tal de ansiedade? O que é isso? Por que isso acontece? Então, pega o cérebro aí. O que vocês vão fazer agora? Vem comigo. Fica ligado aí o que vocês vão fazer agora. Vocês estão aqui agora. Pega a mão de vocês e faz assim com a mão de vocês. Ó. Pega a mão de vocês e faz a mão de vocês assim. Beleza? Aí abre ela e bota a mão para dentro assim. Ó. Fecha ela e vem para cá. Beleza? O que é isso aqui? Isso aqui é simplesmente um cérebro. Tá? Então, nós vamos ter nessa parte superior aqui, ó, essa parte superior é a parte do córtex pré-frontal. Nós vamos ter uma parte central e aí nós vamos ter uma parte inferior. Parte de baixo do cérebro, sistema reptiliano, meio límbico, superior, neocórtex. E o que vai ter no meio? Amígdala cerebral. Tá? Amígdalas cerebrais. São duas amígdalas, lado direito e esquerdo. Fica comigo aí, faz essa atividade agora, beleza? Que a gente tem que entender por que a gente tem ansiedade. Maravilha? No momento que a gente passa a entender quem nós somos, ninguém mais nos guiará. A gente tem noção para onde a gente vai. A gente vai ser enganado, mas por ninguém. Então, o conhecimento liberta. Hashtag aí, bota aí no chat aí pra gente, Jorge, todos. O conhecimento liberta. Hashtag conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Conhecimento liberta. Maravilha. Então, nós estamos aqui com o nosso cérebro, está com o cérebro na tua mão, não tá? Então, o que a gente vai entender? Essa parte superior do cérebro, do neocórtex, é a parte mais recente. Vai ter 200 mil anos, é bem novinha. Só que o cérebro como um todo vai ter mais de 2 milhões. E o que a gente vai ter? Nós vamos ter uma divisão teórica do cérebro trino superior, média e inferior. Então, por que é importante esse conceito didático de 3 estruturas cerebrais? Porque você vai passar a se conhecer. Só que, infelizmente, as pessoas que estão com crise de ansiedade, certo? Não tem essa parte superior do cérebro. Você acabou de tirar a sua parte superior do cérebro. Você só tem as 2 partes mais baixas. E aqui nós vamos ter justamente a estrutura do sistema límbico, e é a parte importante, né, de hipocampo, pituitária, adrenal e a parte baixa. Então, no momento que você tem crise de ansiedade, a parte superior do cérebro está cancelada. Você tirou ele de ação. E aí, professor Sam, como que a gente ativa isso? Calma, a gente vai falar sobre isso. Vamos entender. Quando você... Olha o cérebro aí, capenga aí, ó. E esse era meu cérebro. Não tinha atenção plena, não estava presente, não estava consciente para as ações do meu dia a dia, e aí já era, aí lascou tudo, né? Então, o que a gente precisa entender? Quando nós temos uma crise de ansiedade, pensando em um futuro, um problema, meu filho saiu, e ele vai chegar, e ele não chegou ainda, o que está acontecendo? Ele vai morrer, vai acontecer, vai ser sequestrado, meu filho foi no banheiro, aí eu estou devendo, aí vai o cartão, e aí tem milhões de coisas. O que aconteceu? Você foi sequestrado. Seu cérebro da parte superior foi sequestrado. Acabou. O cérebro só vai ter uma vertente inferior. Então, ele vai ter uma ação descendente.
ele é sequestrado nas suas amígdalas cerebrais, são duas amígdalas cerebrais, então tá aqui, ó, cadê meu cérebro? Tá aqui, são duas amígdalas, direita e esquerda, ele é sequestrado. Nesse sequestro, você perde a noção do presente, começa a criar uma elucubração na sua cabeça para tudo quanto é lado. E o que que acontece? Nós vamos ter uma estrutura chamada hipocampo, pituitária, adrenal. Então, o hipocampo é a área das memórias, das emoções, que ela vai ser sequestrada naquele momento com uma memória, com uma intenção futura que você tem que acontecer um grau de associação. E aí a pituitária dá o sinal, que é importante essa glândula pituitária, que é na base do cérebro, e vai dar um sinal lá para baixo, para adrenal. O que é adrenal? São as duas estruturas bem pequenininhas, tá? Bem pequenininhas mesmo, assim, vai dar uns 2 centímetros, pequenininho em cima do rim, que vai dar uma descarga adrenal para poder descarregar principalmente cortisol na estrutura do corpo. O que está dizendo? Luta, fuga, medo. Bora, fica ligado que está tendo algum problema. Agora eu te pergunto, esse problema é aonde? Dentro da tua cabeça. Só que por teu corpo tá tendo vasoconstrição, você tá ali preparado para batalha, preparado para guerra, e aí você tá ali. Pum! E aí, professor, se eu te pergunto, olha só, mas eu tenho isso o dia todo. Então você está pagando uma conta muito séria. Você está tendo uma degeneração, um processo excessivo dessa via HPA. E o que vai acontecer? Os efeitos colaterais contra isso? Inflamação. Inflamação. Então você vai começar a sofrer do processo de disfunção mitocondrial. Você vai começar a acelerar um processo de diabetes, de hipertensão, de dor crônica, e aí vai ter o pior dos males, a insônia. Quando você tem o transtorno de ansiedade generalizada, que você vai ter isso muito acentuado, vai afetar o seu sono. Então você desativa a parte superior e você não consegue dormir. Aí você começa a pagar as consequências. Porque a consequência maior é a insônia. E existe a relação direta dos dois. Então, no momento que a gente compreende, né, por essa imagem, né, no cérebro, então vamos lá, vamos pegar aqui essa estrutura aqui do cérebro aqui, onde nós temos a parte superior, média e inferior, nós vamos anular essa parte superior, nós vamos só trabalhar com essa via para baixo, e aí esse processo de forma crônica, né? Essa via que você só fica pensando para baixo o tempo inteiro, e aí vem associado a, principalmente, medo. É o medo. O principal é o medo. Medo de tudo. Medo do futuro. Medo das ações. Então, a gente precisa mudar isso. E é isso que a gente vai falar hoje. Como que eu consigo deixar isso aqui mais verde? Porque no momento que eu olho para uma flor, por exemplo, na hora que eu cheiro, por exemplo, ali uma flor, na hora que eu estou tomando um café, na hora que eu sinto aquele cheiro daquela comida boa, eu sinto as coisas do presente, eu anulo toda a ação descendente. Então, quando eu estimulo essa parte superior, principalmente frontal, eu anulo essa via. E aí eu não tenho medo naquele momento. É como se fosse no meio de uma tempestade, você vê uma coisa bonita naquele momento. E aí tudo que está acontecendo paralisa. E como é que eu vou treinar isso? Eu preciso entender primeiro o processo. É a consciência. Inclusive, na terapia cognitivo-comportamental, um dos princípios mais importantes é o conhecimento. É conhecer quem é você. O que gera ansiedade em você. Para a gente poder diminuir. Porque o problema de fora nunca vai parar. Nunca vai parar. Né? Os estímulos visuais que você vai ter, né, no seu olho, por exemplo, aqui, ó, né? Nunca vai parar. O seu olho vai estar sempre vendo, e a sua mente também com a sua memória. Então, a gente vai entender como a gente pode estimular essa parte superior do cérebro com algumas ações bem simples. Maravilha? Então, vamos embora. Bora para aplicar. O meu flip chart que estourou aqui no chão. Aqui. Mas faz parte do processo. Vamos embora. Respira e segue o barco. Então, sabemos que isso que a gente está falando agora é um dos aspectos mais comuns do brasileiro. Essa instabilidade, ficar vendo notícia, né, e outras coisas que vem ocorrendo, né, com as pessoas no dia a dia, o excesso de informação, e aí isso tudo leva realmente ao desequilíbrio. Vamos lá, vamos entender um pouco mais esse processo.
o tratamento com antihipertensivos, não apenas para a ansiedade, como também para a dor, como também para a depressão, as evidências são bem claras, tá? Não existe evidências científicas robustas mostrando a eficácia de dor crônica, ansiedade e também transtorno de ansiedade. É, muitas vezes, a primeira via de tratamento e, infelizmente, vou falar uma coisa para vocês, isso acontece por desconhecimento dos terapeutas, dos médicos, porque não é a melhor saída, tá? E só para vocês terem uma ideia, deixa eu colocar aqui, ó. Aqui, ó, nesse link aqui embaixo, é para você clicar para fazer o seu check-up, tá? Da saúde funcional integrativa. Você clica aqui, o pessoal está perguntando aqui também, para poder, já se inscreve no canal, tá? E entra aqui para poder fazer o seu check-up da saúde funcional integrativa com a gente. Você entra no grupo Telegram e você pode entrar lá para fazer o seu check-up com a gente, tá bom? Então, vamos lá. Por que é importante falar isso? Porque as evidências são claras. Esse artigo, por exemplo, tem mais de 200 páginas. Cuidado com as medicações. Elas vão te viciar. E principalmente quando você vai tomar mais de 8 a 12 semanas. Vai gerar vários efeitos colaterais. Mas, professor Sandro, não tem outro caminho? Tem. Tem outro caminho, sim. A gente vai mostrar caminhos aqui para vocês, tá? É muito bem claro que, por exemplo, né, o Mori, que é um pesquisador que tem, inclusive, muito conflito de interesse, porque ele ganha muito dinheiro com os medicamentos, ele vai trazer para as pessoas, e vai trazer nessa publicação, mostrando que, por exemplo, 50% das pessoas que melhoraram o sono, por exemplo, tiveram redução associada com dor, com depressão, com sintomas. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês, já de take home message, que é uma mensagem para casa. Se nós resolvermos o problema do sono, a gente vai resolver praticamente ali 50%, 60% dos problemas. O sono é a chave. O sono é a chave. Então, só para vocês terem ideia, com a melhora do sono, a dor diminuiu 50% e depressão e sintomas de saúde mental. Sono, beleza? Então, isso é uma outra aula específica para a gente aprofundar aqui. Vamos avançar. A cura vem, né, no nosso processo, nosso método, para trabalhar o ritual matinal. Então, vocês vão me acompanhar muito ali no meu Instagram, onde eu vou falar, principalmente no meu dia a dia, de como a gente pode acordar de uma forma diferente. Deixa eu só tirar esse banner aqui agora, para não... Aqui, ó, peraí. Para a gente poder acordar de uma forma diferente. O 1% todo dia significa o seguinte: um dia tem 1.440 minutos e 1% do seu dia são 15 minutos. Essa técnica respiratória é uma técnica literal de cura. Quero que vocês estejam bem atentos quanto a essa técnica, olha, essa técnica de respiração. E a gente vai fazer um exercício no final hoje com essa técnica respiratória que vai ajudar muito vocês aqui. E foi assim que eu me curei. De rinite, sinusite, asma, alergias. O negócio é poderoso e tem muita evidência sobre isso. Tá? Eu vou mostrar isso para vocês e vamos fazer uma parte prática no final. Aqui é um caso interessante de uma paciente com, inclusive, lúpus eritematoso sistêmico. Isso aqui é um caso que tem mais de 10 anos, só para vocês terem uma ideia. Esse aqui é um check-up da saúde funcional integrativa, na sua versão antiga. Ela tinha problema de sono, ansiedade e baixa de energia, fora outros aspectos da parte física que eu não vou retratar agora. Tá? E quando a gente faz um mapeamento, a gente quer entender quem é você. Quem é você? Porque a gente tem que entender quem é você, porque muitas vezes a ansiedade está vindo por outros fatores. A ansiedade dela antes estava 6, diminuiu para 3. Então, nós conseguimos diminuir em 100%. Então, num nível de ansiedade controlado, no nível de ansiedade onde está muito, onde ela consegue lidar e compreender o motivo pelo qual ela tinha ansiedade. E uma das coisas que eu quero chamar bastante atenção é que ela melhorou principalmente a disposição ao acordar. Professor Sandro, por que isso é importante? Porque a maioria das pessoas que têm transtorno de ansiedade não vão dormir bem e não acordam com energia e disposição. Quem tem problema de acordar com energia e disposição? Pois é. Então, eu melhorando sua energia e disposição de manhã, eu já reduzo a sua ansiedade. Eu já controlo a sua ansiedade. Por quê? Porque eu tenho energia, eu já vou estar trabalhando no meu dia com maior nível de produtividade. E quando eu acordo cansado, eu já estou nervoso, eu já estou tenso.
Isso é para mostrar um paciente com lúpus e tomando medicamentos também, principalmente imunossupressores. Um dos pontos que chama atenção é que ela melhora em 40% a saúde mente e corpo. Além disso, melhorando o sono, limitações por aspectos físicos. Ela saiu de 50% de saúde foi para 90% de saúde, utilizando, né, a metodologia reprogramando seu estilo de vida, só para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um dos milhares de casos que a gente tem. Mas eu quero trazer dados relevantes e mensuráveis. O nível de dor dela, por exemplo, era 84, caiu para 0. Limitações para aspectos físicos, ela de 0 foi para 100. Então, a capacidade melhorou bastante. Por que eu estou trazendo pontos de dor? Porque muitas vezes o que você tem hoje é uma ansiedade secundária para o outro fator. Você está com uma dor na coluna, você aumenta a ansiedade, o nervosismo, a raiva. Então, neste caso, nós melhoramos, que era um aspecto de limitação para aspectos físicos. Você vai brincar com seu filho, você está cansado, você vai fazer alguma coisa no seu dia a dia, você vive cansado, sem energia. Alguém aqui está sentindo assim? Isso não gera ansiedade, preocupação? Vou morrer cedo, não vou conseguir acompanhar meu filho, não vou ser demitido do trabalho. Quando você está pleno, que a gente chama essa saúde Z5, com nível bem alto, zona 5 saúde, você se encaixa. Você está presente. E era o caso dessa paciente com lúpus, ela tinha medo de morrer. Essa paciente, por exemplo, com lúpus, que é um caso, por que eu estou mostrando lúpus? É para mostrar que é uma pessoa que tem uma doença gravíssima, autoimune, com alta incidência de mortalidade precoce. Se ela deu jeito, por que você não dá jeito? Entendeu? Então, eu quero trazer para vocês algumas implicações práticas, por exemplo. E uma das coisas que vai chamar muita atenção de vocês. Olha para essa imagem aqui agora. Olha para esse verde, fica olhando só para essa cachoeira agora, fazendo esse exercício que nós vamos fazer agora. Vamos lá, todo mundo presta atenção agora. Vai fazer essa atividade junto comigo, tá? Você vai olhar para essa imagem e simplesmente inspirar em 4 tempos, segurar 2, soltar 6 e segurar 2. Bem devagar. Vem comigo, olhando para essa imagem. Inspira em 4. Segura 2. Dá um sorriso. Solta 6. Segura 2. Não precisa ler nada, só repete. Inspira 4. Segura 2. Solta 6 bem lento, bem lento. Fecha o olho. Um pouquinho. Maravilha. Abre o olho devagar. Esse trabalho, como muitos trabalhos na literatura, vão mostrar um erro muito comum. A maioria das pessoas trabalham em ambientes fechados. E aí, o que eles vão fazer? Estão com luz artificial. Igual eu estou aqui agora, tá vendo? Aí, o que ele vai fazer? Vai para uma academia. Aí, ele vai para um ambiente fechado. E lá, fica vendo notícia. E lá, fica comparando seu corpo com todas as pessoas lá. Você está mais gordinho, você está fora do padrão. Não é verdade? Pois é. Então, você está cometendo um erro muito grave. Mas, professor, você não tem um tempo para poder ter a luz do sol. Este trabalho, e eu posso aqui delinear vários, dezenas, vou mostrar essa perspectiva. Muita atenção. As visitas verdes, principalmente onde você tem na sua casa, redução significativa da depressão, ansiedade, raiva, juntamente com resultados positivos em termos de saúde mental. Esse projeto de vida, onde você ter contato com o verde, pode ser a coisa mais importante no seu presente para controlar a sua ansiedade. Você sair de casa e ir para um local verde. Aí não estou falando de correr, nadar.
Estou falando de você só sair do seu ambiente fechado e ir para lá. Só isso. E de preferência, eu vou explicar para vocês ainda com o pé descalço. A professor Sandro, o exercício é importante, a meditação é importante, tem muita coisa que dá para a gente fazer, mas eu quero simplificar para você com uma estratégia hoje. Esse ambiente aqui, gente, fechado, ele vai matar a gente. Esse trabalho, por exemplo, mostra uma relação direta da diabetes com a redução do tempo que nós estamos com a natureza. E é um dos pilares do método SAFe, contato com a natureza. Já se sentiram bem só em olhar para essa imagem? Sim ou não? Só em estar pensando que você está nessa cachoeira? Olha aí que maravilha. E isso tem efeito em presidiários, em pessoas que estão com o ambiente. Só o fato de você botar uma planta, tem vários trabalhos sobre essa linha. Se você quiser que eu fale mais sobre isso, você bota até nos comentários. Vamos avançar, porque a gente está evoluindo bastante aqui e eu quero trazer uma coisa bem prática também para vocês. Uma das atualizações hoje do planeta em relação a evidências, publicado, né, da Biomedical Journal, inclusive agora em 2023, mostra o papel anti-inflamatório da vitamina G. Anota aí, vitamina G. G vem de grounding, ground, aterramento. E o aterramento é uma estratégia simples. Ah, mas eu moro em São Paulo, não tem um local verde. Você vai dar um jeito. Porque a gente precisa simplificar. A pessoa faz terapia, e a pessoa toma antidepressivo, e a pessoa vai para a academia e não resolve. E não resolve. E não vai resolver. E qual o conceito do aterramento? Ele é um antídoto anti-inflamatório para o homem moderno. É um dos segredos mais graduais. Olha só, guardados quando se trata da nossa saúde e vitalidade. Apenas pequena parte da comunidade científica entende esse conceito. O que eu estou falando para vocês aqui é uma preciosidade. É uma preciosidade. E olha que é um podcast que vocês estão me ouvindo aqui no Spotify, estão me vendo aqui no YouTube. A recomendação é que você faça isso. 15 minutinhos. Depois você me marca se você não sentiu melhor. Sem celular. Porque isso é antes de você. É antes de você. Então, esse é um dos conceitos que eu venho aplicando muito. E aí tem vários que a gente pode, mas esse aqui é bem prático. No momento que eu estou fazendo um aterramento, tá? No momento que eu estou fazendo um aterramento, eu estou simplesmente modificando toda a minha fisiologia. Toda a minha fisiologia. Não é à toa, não é à toa. Essa autora, principalmente, que é a Laura Koniver, que é uma autora renomada nessa área específica, ela vem trazer essas recomendações. Essa autora mostra de uma forma brilhante como nós podemos fazer essa simples atividade. Com aterramento, entra de imediato uma ação de estabilidade. O seu sistema autônomo aumenta o tônus vagal, ele vai estimular, regulando, tá, esse processo e aprofundando sua respiração. Você vai prestar atenção na sua respiração. Você vai regular a sua respiração. Você vai estar atento a este momento, simplesmente colocando o pé no chão. Só isso. Colocando o pé no chão. Então, nós vamos agora fazer mais uma vez aqui para trazer clareza. Para a gente levar uma mensagem para casa. Esse camarada, ele é um pau mandado. Ele vai fazer o que você falar para ele. Certo? Nós precisamos dominá-lo. E a gente precisa aprender como ele funciona. Ele está em busca de prazeres imediatos. Ele quer o cigarro, ele quer o sexo, ele quer a promiscuidade, ele quer o doce, ele quer algo que dê prazer para ele. Ele é viciado em prazer, esse cara aqui. Cocaína, né? Então, assim, ele é viciado nisso. Só que você vai ter que trazer prazeres que fazem bem para ele e para você. Anotou aí? Para ele e para você.
E para ter prazer para você e para ele, você vai ter que assumir sua fisiologia. Você vai ter que estudar, vai ter que se conhecer. E o conhecimento liberta. Então você vai trocar os seus vícios. Você vai trocar os seus prazeres. Você troca. Você passa a estar consciente das suas ações. Você vai parar de ficar comendo docinho o dia inteiro para estar feliz, para controlar. Não, estou tenso, o chefe brigou comigo, eu vou lá comer um doce. Eu sei que você faz isso, está tudo bem. Só que você não foi ensinado. Você vai utilizar as estratégias e as técnicas. Aí eu briguei com meu marido e tal, agora eu vou comer, vou ver Netflix, vou fumar, vou beber. Vício negativo. Você criou um hábito negativo. Não, agora eu vou ver Netflix à noite para poder relaxar, porque eu tenho direito à noite, vou tomar um café antes de dormir. Vício negativo. Aí daqui a pouco está viciado em remédio para dormir, viciado em remédio para controlar. Assume a sua fisiologia. Você não veio aqui para ser um zumbi no meio da multidão, para tomar um bando de remédio para viver. E eu mostrei para vocês evidências claras que os remédios não são a solução. Não são a solução. Vocês vão me acompanhar e ver que eu acordo 4h30 da manhã. Vou fazer meu ritual matinal, vou acordar todo dia comigo mesmo, não vou me conectar com meu celular. Vou ter esses primeiros 30 minutos do meu dia, mas eu tenho 5 filhos, eu estou com dificuldade. Faz 5, mas não se conecta com ninguém. Mas aqui na minha cidade eu tenho um lugar com natureza, arranje um lugar, bota o pé no chão. Olhe para a natureza, então você busque ajuda. Por isso que eu pedi para vocês fazerem o quê? Faz o check-up, deixa eu ver aqui qual que é. Faz o seu check-up para se conhecer. Para se conhecer. E por isso que é tão importante a gente ter conhecimento. E quando a gente tem conhecimento, a gente liberta. Eu quero trazer para vocês aqui mais uma situação para comprovar o quanto que o nosso trabalho é diferenciado e efetivo. Tá? Esse caso é muito legal que eu vou mostrar para vocês aqui. É absurdo que eu vou mostrar para vocês aqui. É um caso muito bacana, que é o caso de um dos nossos professores, né, que vive no Método Safe, né, o Viver Safe. É um caso muito bom que eu quero mostrar para vocês. Isso aqui é a nossa teia da saúde funcional integrativa, tá? Olha só o que aconteceu no início do projeto. No início do projeto, essa pessoa tinha uma ansiedade extremamente alta. Dor, estresse alto, percepção de felicidade ruim, disposição a acordar muito ruim. E o que aconteceu depois? Olha aí, ó. Centralizou a teia, regularizou a ansiedade. Com a metodologia, eu estou falando para vocês é evidência mesmo. E não só isso. No início ela colocava depressão, transtorno de ansiedade. Cadê que ela coloca depois? Não coloca. E sabe qual é mais interessante? Ela ficou mais jovem, 36 anos. Ela melhorou a capacidade cardiovascular, regulou toda a sua fisiologia. Eu falo para vocês, o conhecimento liberta. Ela saiu de uma saúde Z2, bem aqui estava a saúde dela. Olha só onde é que estava a saúde dela, bem aqui, ó, tá? Estava bem aqui, ó, Z2. E ela veio aqui para a saúde alta, Z5. Agora ela está em equilíbrio, mente e corpo. Aí, ó. Ela saiu de uma saúde geral de 23, mente, e aí ela foi para 75. Ela duplicou a saúde dela. Tá? Então, isso que a gente faz. Quando você fizer o check-up, você vai ter esses dados na mão, você vai se conhecer. Olha lá, sonolência extremamente alta também, que é outro assunto interessante para a gente conversar, né? Sonolência muito alta, bater carro, morrer com a família. Mas eu quero que vocês olhem para essa imagem. Disposição a acordar a pior possível, 10. Veio para 1, melhorou tudo. Qualidade do sono de 10 melhorou. Ansiedade, estresse melhorou. Ânimo, tudo melhorou com a metodologia. Tudo melhorou. Não tem mais dor lombar. Acabou a dor lombar, que era 9, caiu para 0. Por isso que eu falei. Transtorno de depressão, todos controlados. Pega aqui essa frase. Olha aqui, ó. Depressão, ansiedade, tudo controlado. Professor, inclusive, Felipe Bar, que trabalha nossa metodologia. Então, o que eu quero trazer para vocês aqui são evidências reais. Que o método dá certo. Nós já impactamos 50 mil pessoas. E o primeiro caminho que eu estou oferecendo para vocês que estão assistindo, ó, faça seu check-up, se conheça. Logo, logo terão mais novidades para vocês aqui. Então, nessa aula prática de hoje, conheça a causa da sua ansiedade. Busque recursos, estratégias. E aí a gente vai ter todo um processo de várias aulas, onde eu vou falar para vocês sobre o amar de,
que é como você acorda, como você se movimenta, como você relaxa, como você se alimenta, como você dorme. Se você aplicar o Amardê, você vai resolver, vai controlar a sua ansiedade definitivamente, vai largar todos os seus remédios. E até posso dizer, pode até demitir alguns profissionais. Eu vou ficar meio bravo, mas é verdade. Eles não estão prescrevendo a essência, porque não tem a causa raiz do problema. Quantos cafés você está tomando por dia? Você está entendendo? Então, vamos conhecer esse cérebro, vamos conhecer o nosso caminho. E a estratégia que eu falei para vocês, a gente vai repetir no final. Vamos fazer um minutinho. Essa atividade chama resposta de relaxamento. Você vai fechar o olho agora, inspirar em 4 tempos, repetir uma palavra interna, paz. E quando soltar, tranquilidade. Paz. Segura 2. Solta 6. Segura 2. Inspira paz. Segura 2. Solta 6. Segura 2. Relaxa sua fisionomia. Relaxa seus ombros. Você vai repetir isso a cada 2 horas no dia. Vai repetir a cada vez que tem um transtorno. Tem um desafio para você. Você vai fazer isso colocando seu pé no chão. Você vai brincar com seu filho ali na grama, descalço. E temos tantos recursos para poder te ajudar aqui. Abre o olho devagarzinho. Esse podcast, espero ter gerado valor para você. Porque eu não quero que você sinta o que eu senti quando eu tive aquela crise de pânico e ansiedade. Onde meus dedos sangravam de tanto roer a unha. Olha a minha mão hoje. Sangue, era sangue. E existe cura. Existe cura. Desde que você se reprograme com a saúde funcional integrativa, que é uma estratégia poderosa. Curte, compartilha, se inscreve no canal. Essa aula, se fez sentido para você, compartilha com as pessoas. Deixe seu comentário, porque vai fazer com que o YouTube, o pessoal aqui do Spotify, do Instagram, possam compartilhar esse material. O pessoal do Spotify compartilha para ouvir mais pessoas a simplicidade que é possível dar a Deus a ansiedade. Porque ela vai vir, aí você dá a Deus para ela. Até o próximo podcast. Lembrem, reprograma. Se não reprogramar, não vai.